Em um mundo onde as sombras se movem quando ninguém está olhando, forças invisíveis trabalham incansavelmente contra nossa paz e salvação. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, providenciou guardiões silenciosos ao nosso redor. O venerado Padre Pio, que enfrentou o maligno face a face durante décadas, revelou como certos animais foram dotados divinamente com o poder de detectar, repelir e neutralizar presenças demoníacas. Hoje, você descobrirá estes 7 animais extraordinários que podem formar sua linha de defesa contra ataques espirituais e como incorporá-los em sua vida para fortalecer seu escudo de fé. Prepare-se para uma revelação que transformará sua segurança espiritual para sempre. Francesco Forgione, conhecido mundialmente como Padre Pio, nasceu em 1887 em Pietrelcina, Itália. Desde sua infância, este humilde frade capuchinho foi escolhido para uma missão extraordinária no reino espiritual. Aos 31 anos, recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo, que carregou dolorosamente por 50 anos, sangrando diariamente, sem explicação médica. Mas o que poucos sabem é que, além dos estigmas visíveis, Padre Pio travava uma guerra invisível contra as forças das trevas. Os registros do Vaticano documentam como, durante a noite, gritos e sons de luta eram ouvidos de sua cela. Pela manhã, o santo aparecia com hematomas e ferimentos inexplicáveis. Minha verdadeira missão começará após minha morte, profetizou o santo. E agora, seus ensinamentos sobre proteção espiritual emergem com urgência renovada em nossos tempos conturbados. Padre Pio possuía dons místicos extraordinários, bilocação, permitindo-o estar em 2 lugares simultaneamente, leitura de almas, conhecendo pecados não confessados e, crucialmente para nosso tema, uma sensibilidade aguçada para detectar presenças malignas e seus antídotos naturais. Os animais enxergam o que os olhos humanos, cegados pelo pecado e materialismo, não conseguem mais perceber. Observe-os com atenção, pois são sentinelas divinas. Padre Pio Este Santo, canonizado em 2002 por São João Paulo II, deixou instruções específicas sobre como certas criaturas de Deus funcionam como barreiras contra influências demoníacas. Seus diários espirituais, parcialmente liberados pelos arquivos do Vaticano, mencionam repetidamente 7 animais específicos que demonstraram capacidades protetoras extraordinárias. Durante seus atendimentos espirituais, que frequentemente duravam 19 horas diárias no confessionário, Padre Pio muitas vezes prescrevia, além das penitências tradicionais, a proximidade com certos animais como parte da proteção espiritual dos lares. Suas experiências de combate contra o maligno não eram teorias abstratas, mas batalhas reais que deixaram marcas físicas em seu corpo. E foram nessas batalhas que ele identificou nossos 7 guardiões divinos, que agora compartilharemos com você. Permitam-me compartilhar brevemente minha própria experiência. Anos atrás, em minha casa, nosso cachorro começou a latir ferozmente para um canto vazio da sala, recusando-se a entrar naquele ambiente por dias. Seguindo os ensinamentos que compartilharei hoje, realizamos orações de libertação naquele espaço. Na mesma noite, o comportamento do animal voltou completamente ao normal. Coincidência? Após conhecer os ensinamentos do Padre Pio sobre este tema, compreendi que não. A Igreja sempre soube deste dom especial dos animais. São Francisco conversava com eles não apenas por poesia, mas reconhecendo sua sensibilidade espiritual única. São Martinho de Porres curava animais doentes, compreendendo sua importância no plano divino de proteção. Agora, preparemo-nos para conhecer estes guardiões divinos, começando pelo mais fiel e perceptivo deles, o cachorro,
sentinela que Padre Pio considerava especialmente dotado para detectar presenças malignas em nossos lares. De todos os animais que Deus criou como guardiões espirituais, o cão ocupa um lugar de destaque nos ensinamentos do Padre Pio. Durante seus anos em San Giovanni Rotondo, o santo mantinha próximo de si um cão pastor que os frades carinhosamente chamavam de guardian. Este animal demonstrava um comportamento extraordinário que intrigava todos os visitantes do mosteiro. Há relatos documentados de como Guardian reagia de maneira completamente distinta, dependendo de quem se aproximava do santo. Com a maioria dos peregrinos, mostrava-se dócil e receptivo. No entanto, em certas ocasiões, o animal se posicionava firmemente entre Padre Pio e determinados visitantes, rosnando de forma incomum. Posteriormente, descobriu-se que estas pessoas específicas tinham intenções hostis ou estavam envolvidas em práticas ocultas. Os cães veem o que está além do véu material, explicou uma vez Padre Pio a seus confrades. Sua lealdade não é apenas ao homem, mas a Deus, e por isso receberam o dom do discernimento espiritual. A ciência moderna confirma parcialmente esta sensibilidade extraordinária. Os cães possuem mais de 220 milhões de células olfativas, comparadas a apenas 5 milhões nos humanos. Podem detectar alterações eletromagnéticas imperceptíveis e captam frequências sonoras muito além da capacidade humana. Mas Padre Pio afirmava que, além destas capacidades físicas, existia uma bênção espiritual específica sobre estes animais. Como reconhecer quando seu cão está detectando uma presença negativa? Observe estes sinais específicos. Primeiro, o olhar fixo direcionado a espaços aparentemente vazios, especialmente se acompanhado de pelos eriçados. Diferente da curiosidade normal, este olhar é intenso e preocupante. Segundo, latidos incomuns em horários específicos, particularmente entre 3 e 4 da madrugada, o que a tradição católica chama de hora contrária, quando atividades ocultistas frequentemente ocorrem. Terceiro, comportamento protetor repentino em relação a certos membros da família, especialmente crianças, sem razão aparente. Os cães frequentemente se posicionam próximos aos mais vulneráveis quando sentem ameaças espirituais. O próprio Padre Pio recomendava esta oração simples para abençoar cães protetores. Senhor Deus, que criaste este animal para ser companheiro e guardião, abençoa-o com tua proteção. Concede-lhe o discernimento para reconhecer o mal e a coragem para defender esta família. Assim como o cão de Tobias acompanhou o jovem em sua jornada, que este guardião nos acompanhe em nossa peregrinação terrena. Amém. Existem casos notáveis, documentados pela pesquisa do Padre Pio sobre proteção canina. Em 1947, na pequena vila de Serra Capriola, a família Castrucci foi acordada por seu cão que arranhou insistentemente a porta do quarto das crianças. Ao verificarem, encontraram uma vela derrubada que começava a incendiar as cortinas. Mas o mais extraordinário, a vela estava em posição que tornava impossível ter caído naturalmente. Em outro caso impressionante, em 1955, o cão da família Lombardi, em Foggia, começou a latir ferozmente para um presente recém-entregue na casa. A família, seguindo a intuição do animal, decidiu não abrir o pacote e o entregou às autoridades. Descobriu-se posteriormente que continha um objeto consagrado em ritual de magia negra, enviado por um desafeto. Padre Pio ensinava que ter um cão em casa não é apenas proteção física, mas espiritual. O inimigo detesta este animal, dizia ele, porque o cão não apenas detecta sua presença, mas tem autoridade espiritual para expulsá-lo através de seu latido, que quebra a concentração necessária para rituais malignos. Por isso,
O santo recomendava especialmente a presença de cães em lares com crianças pequenas ou pessoas espiritualmente vulneráveis. Ele considerava estes fiéis animais como o primeiro escudo de proteção contra influências negativas. Agora, passemos ao segundo guardião espiritual, tão diferente do cão em comportamento, mas igualmente poderoso em sua proteção: o enigmático gato, que Padre Pio descrevia como sentinela dos limiares invisíveis. Enquanto os cães protegem com força e presença ativa, os gatos guardam os lares com uma sutileza quase mística. No mosteiro de San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio viveu grande parte de sua vida, vários gatos vagavam livremente pelos corredores. Os visitantes frequentemente notavam como estes felinos pareciam patrulhar o local, especialmente durante a noite. Os gatos enxergam entre dois mundos, explicava Padre Pio aos seus confrades mais próximos. Desde os antigos egípcios, esta verdade é conhecida. Não é por acaso que estes animais foram venerados por civilizações que compreendiam os mistérios espirituais. Os registros do mosteiro contêm observações fascinantes sobre o comportamento dos gatos durante manifestações espirituais, na presença do santo. Enquanto os humanos nada percebiam, os felinos demonstravam comportamentos defensivos precisos, posicionando-se estrategicamente em locais específicos, como se formassem uma barreira invisível. A capacidade única dos gatos de detectar e neutralizar energias negativas está relacionada à sua própria natureza eletromagnética. Estudos científicos confirmam que o ronronar dos gatos ocorre em frequências entre 25 e 150 Hz, exatamente a faixa que promove cura e regeneração de tecidos. Mas Padre Pio ia além. Afirmava que este ronronar também reorganiza vibrações espirituais perturbadas. Como identificar quando seu gato está detectando presenças negativas? Observe atentamente estes sinais. Primeiro, pelos eriçados sem causa aparente, especialmente na nuca e ao longo da coluna, acompanhados de pupilas dilatadas, fixas em um ponto específico. Diferente do comportamento de caça, não há movimento de perseguição. Segundo, a fixação persistente em determinados cantos, objetos recém-adquiridos ou presentes recebidos. Se seu gato se recusa sistematicamente a se aproximar de certo objeto ou área da casa, considere isto um sério alerta. Em um mundo onde as sombras se movem quando ninguém está olhando, forças invisíveis trabalham incansavelmente contra nossa paz e salvação. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, providenciou guardiões silenciosos ao nosso redor. O venerado Padre Pio, que enfrentou o maligno face a face durante décadas, revelou como certos animais foram dotados divinamente com o poder de detectar, repelir e neutralizar presenças demoníacas. Hoje, você descobrirá estes 7 animais extraordinários, que podem formar sua linha de defesa contra ataques espirituais e como incorporá-los em sua vida para fortalecer seu escudo de fé. Prepare-se para uma revelação que transformará sua segurança espiritual para sempre. Francesco Forgione, conhecido mundialmente como Padre Pio, nasceu em 1887 em Pietrelcina, Itália. Desde sua infância, este humilde frade capuchinho foi escolhido para uma missão extraordinária no reino espiritual. Aos 31 anos, recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo, que carregou dolorosamente por 50 anos, sangrando diariamente, sem explicação médica. Mas o que poucos sabem é que, além dos estigmas visíveis, Padre Pio travava uma guerra invisível contra as forças das trevas. Os registros do Vaticano documentam como, durante a noite, gritos e sons de luta eram ouvidos de sua cela. Pela manhã, o santo aparecia com hematomas e ferimentos inexplicáveis.
Minha verdadeira missão começará após minha morte, profetizou o santo. E agora, seus ensinamentos sobre proteção espiritual emergem com urgência renovada em nossos tempos conturbados. Padre Pio possuía dons místicos extraordinários, bilocação, permitindo-o estar em 2 lugares simultaneamente. Leitura de almas, conhecendo pecados não confessados e, crucialmente para nosso tema, uma sensibilidade aguçada para detectar presenças malignas e seus antídotos naturais. Os animais enxergam o que os olhos humanos, cegados pelo pecado e materialismo, não conseguem mais perceber. Observe-os com atenção, pois são sentinelas divinas. Padre Pio Este Santo, canonizado em 2002 por São João Paulo II, deixou instruções específicas sobre como certas criaturas de Deus funcionam como barreiras contra influências demoníacas. Seus diários espirituais, parcialmente liberados pelos arquivos do Vaticano, mencionam repetidamente 7 animais específicos que demonstraram capacidades protetoras extraordinárias. Durante seus atendimentos espirituais, que frequentemente duravam 19 horas diárias no confessionário, Padre Pio muitas vezes prescrevia, além das penitências tradicionais, a proximidade com certos animais como parte da proteção espiritual dos lares. Suas experiências de combate contra o maligno não eram teorias abstratas, mas batalhas reais que deixaram marcas físicas em seu corpo. E foram nessas batalhas que ele identificou nossos 7 guardiões divinos, que agora compartilharemos com você. Permitam-me compartilhar brevemente minha própria experiência. Anos atrás, em minha casa, nosso cachorro começou a latir ferozmente para um canto vazio da sala, recusando-se a entrar naquele ambiente por dias. Seguindo os ensinamentos que compartilharei hoje, realizamos orações de libertação naquele espaço. Na mesma noite, o comportamento do animal voltou completamente ao normal. Coincidência? Após conhecer os ensinamentos do Padre Pio sobre este tema, compreendi que não. A Igreja sempre soube deste dom especial dos animais. São Francisco conversava com eles não apenas por poesia, mas reconhecendo sua sensibilidade espiritual única. São Martinho de Porres curava animais doentes, compreendendo sua importância no plano divino de proteção. Agora, preparemo-nos para conhecer estes guardiões divinos, começando pelo mais fiel e perceptivo deles, o cachorro, sentinela que Padre Pio considerava especialmente dotado para detectar presenças malignas em nossos lares. De todos os animais que Deus criou como guardiões espirituais, o cão ocupa um lugar de destaque nos ensinamentos do Padre Pio. Durante seus anos em San Giovanni Rotondo, o santo mantinha próximo de si um cão-pastor, que os frades carinhosamente chamavam de guardião. Este animal demonstrava um comportamento extraordinário que intrigava todos os visitantes do mosteiro. Há relatos documentados de como Guardian reagia de maneira completamente distinta, dependendo de quem se aproximava do santo. Com a maioria dos peregrinos mostrava-se dócil e receptivo. No entanto, em certas ocasiões, o animal se posicionava firmemente entre Padre Pio e determinados visitantes, rosnando de forma incomum. Posteriormente, descobriu-se que estas pessoas específicas tinham intenções hostis ou estavam envolvidas em práticas ocultas. Os cães veem o que está além do véu material, explicou uma vez Padre Pio a seus confrades. Sua lealdade não é apenas ao homem, mas a Deus, e por isso receberam o dom do discernimento espiritual. A ciência moderna confirma parcialmente esta sensibilidade extraordinária. Os cães possuem mais de 220 milhões de células olfativas, comparadas a apenas 5 milhões nos humanos,
podem detectar alterações eletromagnéticas imperceptíveis e captam frequências sonoras muito além da capacidade humana. Mas, padre, Bill afirmava que, além destas capacidades físicas, existia uma bênção espiritual específica sobre estes animais. Como reconhecer quando seu cão está detectando uma presença negativa? Observe estes sinais específicos. Primeiro, o olhar fixo direcionado a espaços aparentemente vazios, especialmente se acompanhado de pelos eriçados. Diferente da curiosidade normal, este olhar é intenso e preocupante. Segundo, latidos incomuns em horários específicos, particularmente entre 3 e 4 da madrugada, o que a tradição católica chama de hora contrária, quando atividades ocultistas frequentemente ocorrem. Terceiro, comportamento protetor repentino em relação a certos membros da família, especialmente crianças, sem razão aparente. Os cães frequentemente se posicionam próximos aos mais vulneráveis quando sentem ameaças espirituais. O próprio Padre Pio recomendava esta oração simples para abençoar cães protetores. Senhor Deus, que criaste este animal para ser companheiro e guardião, abençoa-o com tua proteção. Concede-lhe o discernimento para reconhecer o mal e a coragem para defender esta família. Assim como o cão de Tobias acompanhou o jovem em sua jornada, que este guardião nos acompanhe em nossa peregrinação terrena. Amém. Existem casos notáveis, documentados pela pesquisa do Padre Pio sobre proteção canina. Em 1947, na pequena vila de Serra Capriola, a família Castrucci foi acordada por seu cão, que arranhou insistentemente a porta do quarto das crianças. Ao verificarem, encontraram uma vela derrubada que começava a incendiar as cortinas. Mas o mais extraordinário, a vela estava em posição que tornava impossível ter caído naturalmente. Em outro caso impressionante, em 1955, o cão da família Lombardi, em Foggia, começou a latir ferozmente para um presente recém-entregue na casa. A família, seguindo a intuição do animal, decidiu não abrir o pacote e o entregou às autoridades. Descobriu-se posteriormente que continha um objeto consagrado em ritual de magia negra, enviado por um desafeto. Padre Pio ensinava que ter um cão em casa não é apenas proteção física, mas espiritual. O inimigo detesta este animal, dizia ele, porque o cão não apenas detecta sua presença, mas tem autoridade espiritual para expulsá-lo através de seu latido, que quebra a concentração necessária para rituais malignos. Por isso, o santo recomendava especialmente a presença de cães em lares com crianças pequenas ou pessoas espiritualmente vulneráveis. Ele considerava estes fiéis animais como o primeiro escudo de proteção contra influências negativas. Agora, passemos ao segundo guardião espiritual, tão diferente do cão em comportamento, mas igualmente poderoso em sua proteção. O enigmático gato, que Padre Pio descrevia como sentinela dos limiares invisíveis. Enquanto os cães protegem com força e presença ativa, os gatos guardam os lares com uma sutileza quase mística. No mosteiro de San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio viveu grande parte de sua vida, vários gatos vagavam livremente pelos corredores. Os visitantes frequentemente notavam como estes felinos pareciam patrulhar o local, especialmente durante a noite. Os gatos enxergam entre dois mundos, explicava Padre Pio aos seus confrades mais próximos. Desde os antigos egípcios, esta verdade é conhecida. Não é por acaso que estes animais foram venerados por civilizações que compreendiam os mistérios espirituais. Os registros do mosteiro contêm observações fascinantes sobre o comportamento dos gatos durante manifestações espirituais na presença do santo.
Enquanto os humanos nada percebiam, os felinos demonstravam comportamentos defensivos precisos, posicionando-se estrategicamente em locais específicos, como se formassem uma barreira invisível. A capacidade única dos gatos de detectar e neutralizar energias negativas está relacionada à sua própria natureza eletromagnética. Estudos científicos confirmam que o ronronar dos gatos ocorre em frequências entre 25 e 150 Hz, exatamente a faixa que promove cura e regeneração de tecidos. Mas Padre Pio ia além. Afirmava que este ronronar também reorganiza vibrações espirituais perturbadas. Como identificar quando seu gato está detectando presenças negativas? Observe atentamente estes sinais. Primeiro, pelos eriçados sem causa aparente, especialmente na nuca e ao longo da coluna, acompanhados de pupilas dilatadas, fixas em um ponto específico. Diferente do comportamento de caça, não há movimento de perseguição. Segundo, a fixação persistente em determinados cantos, objetos recém-adquiridos ou presentes recebidos. Se seu gato se recusa sistematicamente a se aproximar de certo objeto ou área da casa, considere isto um sério alerta. Terceiro, sons defensivos direcionados ao invisível. Não apenas um miado comum, mas um som gutural específico que os felinos emitem apenas em situações de ameaça real. Observei durante anos como os gatos se posicionam precisamente nos pontos de entrada espiritual de uma casa: portas, janelas, chaminés, espelhos. Não é coincidência, mas intuição divina que os guia. Padre Pio, a tradição monástica, sempre incluiu gatos em conventos e mosteiros, não apenas para controle de roedores, mas por sua função espiritual. Em manuscritos medievais, encontramos referências aos gatos guardiões, que protegiam bibliotecas sagradas não apenas de ratos, mas de influências corruptoras sobre textos sagrados. Padre Pio recomendava uma simples bênção para preparar um gato como guardião espiritual, criatura de Deus, que caminhas entre sombras e luz, com graça e discernimento. Abençoo-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que teus olhos vejam o que deve ser visto, que tua presença purifique este lar e que tua vigilância afaste toda presença maligna. Amém. Um caso notável documentado ocorreu em 1952, quando uma família de devotos do Padre Pio relatou como seu gato se recusava categoricamente a entrar em um quarto específico da casa após reformas. Após persistente resistência do animal, descobriram que os trabalhadores haviam inadvertidamente emparedado um antigo amuleto pagão na nova parede. Removido o objeto, o comportamento do gato normalizou imediatamente. Os gatos não apenas detectam, mas absorvem e neutralizam energias negativas, ensinava Padre Pio. Por isso, muitas vezes, após confrontos espirituais, eles se retiram para lugares isolados para se purificarem. Respeitem esse processo e ofereçam água fresca e um local tranquilo quando perceberem tal comportamento. Curiosamente, Padre Pio notou que gatos de coloração preta pareciam particularmente sensíveis a perturbações espirituais, contradizendo superstições que os associam negativamente. É precisamente por sua capacidade absortiva elevada que foram escolhidos como alvo de calúnias, explicava o santo. Enquanto os gatos protegem com presença silenciosa, nosso próximo guardião utiliza sua voz poderosa para quebrar encantamentos noturnos. Vamos conhecer o galo, que o Padre Pio chamava de arauto da luz que dispersa trevas. O terceiro guardião em nossa jornada espiritual ocupa um lugar especial na tradição cristã. O galo, mencionado diretamente nas Escrituras durante a negação de Pedro,
carrega um simbolismo profundo que Padre Pio frequentemente destacava em seus ensinamentos sobre proteção espiritual. O canto do galo é o primeiro raio de luz que penetra a escuridão espiritual, ensinava o santo de Pietrelcina. Não é por acaso que Nosso Senhor escolheu este momento preciso, o cantar do galo, como marco no episódio com Pedro. É o momento em que a mentira se desfaz e a verdade emerge. Na pequena fazenda adjacente ao mosteiro de San Giovanni Rotondo, Padre Pio insistia na presença de galos, apesar dos questionamentos sobre o barulho que poderiam causar nas primeiras horas da manhã. Seu canto é mais valioso que horas de certas orações, respondia enigmaticamente o santo. A sabedoria camponesa italiana, que Padre Pio respeitava profundamente, sempre reconheceu o poder espiritual do galo. Nas zonas rurais, era tradição que nenhum ritual de proteção familiar estaria completo sem a presença simbólica ou real deste animal. Até hoje, em muitas regiões da Itália, pequenas esculturas de galos adornam telhados e entradas de casas como símbolos protetores. O poder específico do galo, segundo os ensinamentos do Padre Pio, está particularmente em seu primeiro canto da madrugada, que ocorre entre 3 e 4 horas. É precisamente neste período que chamamos hora contrária, que rituais noturnos e influências negativas atingem seu ápice, explicava ele. O canto do galo, como um trompete divino, interrompe estes processos e anuncia a inevitável vitória da luz sobre as trevas. A tradição católica referenda esta compreensão. No antigo inário romano, encontramos: o galo canta, sua voz alta anuncia o dia, e Cristo, a verdadeira luz, desperta nossas almas do sono. Esta associação entre o canto do galo e Cristo como luz do mundo não é mera poesia, mas reconhecimento de um poder espiritual real. Como incorporar a proteção do galo em ambientes urbanos, onde a criação destes animais é frequentemente impossível? Padre Pio oferecia orientações práticas. A imagem do galo, especialmente em cerâmica ou metal, posicionada próxima às entradas da casa, carrega consigo parte deste poder protetor, ensinava. Mais eficaz ainda quando esta imagem é abençoada com a oração específica para símbolos de proteção. A famosa tradição portuguesa do galo de Barcelos, que se espalhou pelo mundo, tem origem precisamente nesta compreensão de proteção espiritual. O colorido galo de cerâmica, frequentemente mal interpretado como simples artesanato folclórico, era originalmente um poderoso símbolo de vigilância espiritual. Entre os casos documentados em San Giovanni Rotondo, destaca-se o de uma família que sofria com perturbações noturnas recorrentes. Seguindo a orientação do Padre Pio, passaram a manter gravações do canto do galo que eram reproduzidas automaticamente às 3 horas da madrugada. Os distúrbios cessaram completamente após implementarem esta prática aparentemente simples. O som físico do galo afeta diretamente o reino espiritual, explicava Padre Pio. Certas frequências sonoras têm este poder de romper influências malignas, assim como certos tipos de música sacra. O canto do galo é uma destas frequências divinamente calibradas. Nas orientações escritas que Padre Pio deixou para seus filhos espirituais, encontramos esta recomendação específica. Para lares especialmente vulneráveis a influências negativas, a presença simbólica do galo deve ser reforçada nos pontos cardeais da habitação: norte, sul, leste e oeste, formando uma cruz protetora invisível. Do guardião que anuncia a luz com sua voz, passamos àquele que paira nos céus com visão privilegiada. A águia que Padre Pio descrevia como o olhar de Deus sobre as estratégias do inimigo representa nosso próximo protetor espiritual. Dos guardiões terrestres, elevamo-nos agora aos céus com a águia, símbolo de visão elevada e discernimento espiritual.
Nos escritos pessoais do Padre Pio, recentemente liberados pelos arquivos do Vaticano, encontramos referências fascinantes a visões de águias durante seus mais intensos combates espirituais. A águia aparecia precisamente nos momentos em que o engano do inimigo era mais sutil e elaborado, escreveu o santo em seu diário de 1922. Não como visão onírica, mas como presença espiritual real, revelando as camadas de ilusão que estavam sendo construídas ao meu redor. A águia não é um guardião de presença constante como o cão ou o gato, mas um intercessor de momentos críticos. Sua conexão com São João Evangelista, o discípulo da visão espiritual profunda, não é coincidência. Na iconografia cristã tradicional, João é representado pela águia precisamente por sua capacidade de enxergar as realidades celestiais mais elevadas. O olhar da águia penetra além das aparências, ensinava Padre Pio. Em um mundo espiritual, onde o engano é a principal estratégia do adversário, este dom de visão clara é inestimável. A águia representa o discernimento que vem do Espírito Santo. A capacidade física extraordinária da águia de enxergar sua presa a mais de 3 quilômetros de distância é apenas um pálido reflexo de sua capacidade espiritual de detectar falsidades. Em suas meditações sobre combate espiritual, Padre Pio frequentemente utilizava a imagem da águia como modelo de perspectiva correta. Quando estamos imersos em confusão espiritual, devemos elevar-nos como a águia, ganhando altura suficiente para ver o panorama completo. Do alto, os labirintos de engano revelam seus padrões e saídas. Padre Pio, esta visão elevada que a águia representa, é particularmente eficaz contra um dos ataques mais comuns do adversário: a criação de contextos falsos e narrativas enganosas. O inimigo constrói cenários elaborados, explicava Padre Pio, mas do alto, como a águia, podemos ver seus limites e inconsistências. Como podemos incorporar a proteção da águia em nossa vida cotidiana? Padre Pio oferecia orientações práticas. Meditar sobre a imagem da águia em voo, elevando-se acima das turbulências, é um exercício espiritual poderoso quando nos sentimos confusos ou enganados, recomendava. Visualize-se ganhando altura como a águia, até que os padrões enganosos se tornem visíveis. O simbolismo da águia em ambientes domésticos também carrega poder protetor. Nos aposentos pessoais do Padre Pio, visitantes notavam uma pequena escultura de águia com asas abertas, estrategicamente posicionada com visão para a entrada. Quando questionado, explicava: ela guarda contra entradas sorrateiras. Nos casos documentados pelo santo, encontramos o impressionante relato da família Martinelli, devotos que enfrentavam uma situação perturbadora. Seu filho adolescente apresentava comportamento radicalmente alterado após iniciar amizade com um novo grupo social. Seguindo a orientação do Padre Pio, colocaram uma imagem de águia no quarto do jovem e iniciaram uma novena a São João Evangelista. Em poucos dias, o rapaz revelou que estava sendo manipulado pelo grupo através de mentiras elaboradas, das quais subitamente conseguiu enxergar a verdade completa. A águia não apenas detecta enganos, explicava Padre Pio, mas concede ao protegido o dom temporário de enxergar através deles. É um empréstimo divino de clareza espiritual. Nas meditações guiadas que oferecia a seus filhos espirituais mais próximos, Padre Pio frequentemente incluía a visualização do voo da águia como exercício para a elevação espiritual e libertação de confusões mentais. Da majestade do predador celestial, voltamos agora à humildade da terra com o símbolo perfeito de pureza e sacrifício, o Cordeiro, que o próprio Cristo escolheu como sua representação mais profunda. Da imponente águia, descemos agora
A humildade do Cordeiro, símbolo tão poderoso que o próprio Cristo escolheu ser identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este quinto guardião espiritual pode parecer o mais indefeso, mas nos ensinamentos do Padre Pio, representa uma das mais potentes proteções contra influências malignas específicas. O Cordeiro carrega a força paradoxal da mansidão, ensinava Padre Pio. Sua aparente fragilidade esconde o poder transformador do sacrifício perfeito, algo que as forças das trevas não podem compreender e, portanto, não podem superar. Em seu trabalho pastoral, Padre Pio frequentemente utilizava pequenos objetos feitos com lã de cordeiro como elementos de proteção espiritual. Esta prática não era superstição, mas profundamente enraizada na tradição católica. O próprio pálio, vestimenta sagrada dos arcebispos, é confeccionado com lã de cordeiros especialmente abençoados. Os registros de San Giovanni Rotondo documentam como o santo era particularmente zeloso sobre a origem desta lã. Deve vir de animais que nunca foram tosquiados anteriormente e preferencialmente nascidos na primavera. Instruía, reconhecendo a importância da pureza do material para sua eficácia espiritual. A proteção do cordeiro, segundo Padre Pio, é especialmente eficaz contra um tipo específico de ataque espiritual, aqueles motivados por inveja, ressentimento e maldições intencionais. O cordeiro absorve e transmuta a energia negativa direcionada, explicava ele. Transforma o mal em bem através do mesmo princípio pelo qual Cristo transformou a maior injustiça na maior redenção. Em casos particularmente graves de pessoas que sofriam o que Padre Pio identificava como mal-olhado ou inveja destrutiva, ele prescrevia uma pequena porção de lã de cordeiro cuidadosamente preparada segundo esta bênção tradicional. Senhor Jesus Cristo, que te revelaste como o Cordeiro de Deus, abençoa esta lã que provém de tua criatura inocente. Assim como carregaste os pecados do mundo, permite que este símbolo absorva toda a negatividade direcionada contra teu servo. Que toda inveja, todo ressentimento e toda maldição seja transmutada pelo poder redentor do Cordeiro Pascal. Amém. Esta lã abençoada, ensinava Padre Pio, deveria ser colocada discretamente próxima à entrada principal da casa ou carregada pela pessoa afetada. Não é um amuleto, mas um canal de graça específica, enfatizava o santo, sempre cuidadoso em distinguir práticas de fé autêntica de superstições. Um dos casos mais notáveis registrados envolveu uma comerciante de Foggia que enfrentava uma inexplicável sequência de prejuízos e acidentes após um conflito com um concorrente conhecido por envolvimento com o ocultismo. Seguindo a orientação do Padre Pio, ela colocou pequenas porções de lã de cordeiro abençoada nos 4 cantos de sua loja. Em poucos dias, não apenas os problemas cessaram, mas o próprio concorrente veio pedir perdão, confessando suas ações negativas. O cordeiro não apenas protege, mas converte, explicava Padre Pio. Sua influência age tanto sobre a vítima quanto sobre o agressor, pois o mal direcionado retorna ao emissor não como punição, mas como oportunidade de arrependimento. Para lares com crianças, Padre Pio recomendava especialmente pequenos travesseiros ou almofadas com lã de cordeiro, preferencialmente colocados na cabeceira da cama. As crianças, em sua inocência natural, amplificam o poder protetor do cordeiro, ensinava. Há uma ressonância espiritual entre a pureza da criança e a mansidão do cordeiro. Na tradição cristã oriental, que Padre Pio estudava com grande interesse, encontramos o Agnus Dei, medalhões de cera contendo lã de cordeiro abençoada pelo Papa.
O santo de Pietrelcina frequentemente enviava estes sacramentais para pessoas enfrentando ataques espirituais particulares. O Cordeiro nos ensina que a verdadeira proteção não vem da força bruta ou da retaliação, mas da rendição completa à vontade divina, concluía Padre Pio em suas reflexões sobre este guardião espiritual. Paradoxalmente, é em nossa aparente vulnerabilidade que encontramos nossa maior proteção. Do símbolo da mansidão protetora, elevamos agora nosso olhar ao céu para contemplar a pomba, manifestação visível do próprio Espírito Santo e guardiã dos ambientes sagrados. Música suave. Pastoral. Imagens de cordeiros brancos em campos verdes. Da imponente águia, descemos agora à humildade do cordeiro. Símbolo tão poderoso que o próprio Cristo escolheu ser identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este quinto guardião espiritual pode parecer o mais indefeso, mas nos ensinamentos do Padre Pio representa uma das mais potentes proteções contra influências malignas específicas. O Cordeiro carrega a força paradoxal da mansidão, ensinava Padre Pio. Sua aparente fragilidade esconde o poder transformador do sacrifício perfeito, algo que as forças das trevas não podem compreender e, portanto, não podem superar. Em seu trabalho pastoral, Padre Pio frequentemente utilizava pequenos objetos feitos com lã de cordeiro como elementos de proteção espiritual. Esta prática não era superstição, mas profundamente enraizada na tradição católica. O próprio pálio, vestimenta sagrada dos arcebispos, é confeccionado com lã de cordeiros especialmente abençoados. Os registros de San Giovanni Rotondo documentam como o santo era particularmente zeloso sobre a origem desta lã. Deve vir de animais que nunca foram tosquiados anteriormente e preferencialmente nascidos na primavera. Instruía, reconhecendo a importância da pureza do material para sua eficácia espiritual. A proteção do cordeiro, segundo Padre Pio, é especialmente eficaz contra um tipo específico de ataque espiritual, aqueles motivados por inveja, ressentimento e maldições intencionais. O cordeiro absorve e transmuta a energia negativa direcionada, explicava ele. Transforma o mal em bem através do mesmo princípio pelo qual Cristo transformou a maior injustiça na maior redenção. Em casos particularmente graves de pessoas que sofriam o que Padre Pio identificava como mal-olhado ou inveja destrutiva, ele prescrevia uma pequena porção de lã de cordeiro cuidadosamente preparada, segundo esta bênção tradicional. Chegamos ao sexto guardião espiritual, aquele que nas Escrituras aparece como a própria manifestação visível do Espírito Santo. Quando Cristo emergiu das águas do batismo, foi a pomba que desceu dos céus como sinal da presença divina. Esta conexão direta com o Espírito confere à pomba um papel único na proteção contra forças malignas. A pomba não combate o mal diretamente, explicava Padre Pio, mas cria um ambiente onde o mal simplesmente não consegue permanecer. Assim como a luz não luta contra as trevas, mas por sua mera presença as dissipa. Os arquivos de San Giovanni Rotondo contêm numerosos relatos de aparições inexplicáveis de pombas brancas durante momentos críticos na vida do santo e de seus seguidores. Particularmente notável é o caso documentado de 1950, quando uma pomba branca apareceu repetidamente na janela do quarto de um devoto gravemente enfermo que havia solicitado intercessão do Padre Pio. A recuperação surpreendente do homem coincidiu com estas visitas. Próprio Padre Pio narrou como, durante seus mais intensos combates espirituais, pombas inexplicavelmente apareciam em seu quarto, mesmo com janelas fechadas. Não eram manifestações físicas comuns,
explicava aos confrades mais próximos, mas intervenções diretas do Espírito Santo em forma visível. Quando a pomba se manifesta, seja em forma física ou como símbolo, o ambiente se purifica instantaneamente. O adversário não pode suportar a presença do Espírito, que a pomba anuncia e representa. Padre Pio I, aspecto particularmente significativo nos ensinamentos do santo sobre a pomba, é o significado espiritual de encontrar penas brancas em momentos de tribulação. Não são coincidências, mas mensagens, afirmava com convicção. Um sinal de que o Espírito Santo está ativamente intervindo na situação. Em suas orientações para a proteção espiritual, Padre Pio frequentemente recomendava a meditação sobre a passagem bíblica em que Jesus instrui seus discípulos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. A simplicidade da pomba não é ingenuidade, mas pureza de intenção que desarma estratégias complexas do adversário, explicava. Para aplicação prática em nossos lares, o santo oferecia estas recomendações específicas. Criar um ambiente que atraia pombas para os arredores de sua casa não é apenas um gesto ecológico, mas espiritual, ensinava. Onde estas aves escolhem permanecer, estabelece-se naturalmente uma barreira contra influências negativas. Para aqueles em ambientes urbanos, onde atrair pombas reais seria impraticável, Padre Pio sugeria o uso de imagens de pombas, especialmente em representações do Espírito Santo, posicionadas estrategicamente acima das entradas principais, próximo aos leitos e especialmente em locais onde decisões importantes são tomadas, recomendava. A imagem, quando contemplada com fé, invoca a realidade que representa. A pomba também representa proteção específica contra um dos perigos espirituais mais sutis, a falsificação do próprio bem. O discernimento dos espíritos é essencial, alertava Padre Pio, pois nem tudo que parece luz realmente o é. A pomba, símbolo do Espírito Santo, concede este discernimento autêntico. Uma prática devocional que o santo recomendava especialmente era a invocação diária dos 7 dons do Espírito Santo, tradicionalmente representado por 7 pombas na iconografia cristã. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Cada dom é uma proteção específica contra um tipo de engano, ensinava. Juntos, formam um escudo impenetrável contra todas as formas de ataque espiritual. Da pureza celestial da pomba, voltamos à terra para nosso 7º e último guardião, a laboriosa abelha, que Padre Pio chamava de ministra da luz sagrada, por seu papel fundamental na criação das velas que iluminam nossos espaços sagrados. Completamos nossa jornada pelos guardiões espirituais com um dos mais pequenos, porém mais poderosos protetores, a abelha. A relação entre estes insetos e a vida espiritual cristã remonta aos primeiros mosteiros, onde a apicultura não era apenas uma atividade prática, mas profundamente simbólica. As abelhas são ministras da luz sagrada, afirmava Padre Pio, referindo-se ao papel fundamental destes insetos na produção da cera utilizada nas velas litúrgicas. Através de seu trabalho, o próprio Cristo, como luz do mundo, se faz presente em nossos altares. Em San Giovanni Rotondo, o mosteiro mantinha colmeias cuidadas pelos frades, seguindo uma tradição beneditina secular. Padre Pio demonstrava particular interesse por esta atividade, frequentemente observando o trabalho das abelhas em contemplação silenciosa. O zumbido constante das abelhas cria um campo vibratório que desorganiza influências negativas, explicava ele. Não é coincidência que muitos locais de aparições marianas estejam associados a zumbidos ou sons similares aos das abelhas.
A ciência moderna reconhece que o zumbido das abelhas produz vibrações em frequências específicas que podem afetar campos energéticos. Mas, para Padre Pio, este fenômeno tinha dimensões espirituais profundas que transcendiam explicações meramente físicas. O elemento mais significativo relacionado às abelhas na proteção espiritual é, sem dúvida, a cera que produzem. A tradição católica insiste no uso de velas de cera de abelha pura para os sacramentos, especialmente para o Círio Pascal e velas do altar. Uma vela de cera de abelha não é apenas um símbolo, mas um instrumento de purificação real, ensinava Padre Pio. A chama produzida por esta substância imaculada purifica o ambiente de influências negativas, de maneira similar à água benta, mas agindo através de outro elemento, o fogo. Esta compreensão explica por que Padre Pio insistia que seus filhos espirituais utilizassem apenas velas de cera pura em seus momentos de oração. As velas artificiais podem iluminar fisicamente, mas não possuem a propriedade santificadora da cera abençoada, alertava. Nos casos mais graves de perturbação espiritual em residências, Padre Pio prescrevia um ritual simples de purificação, utilizando velas de cera de abelha em cada cômodo, enquanto recitava-se o Salmo 67, tradicionalmente associado à dispersão de inimigos espirituais. As abelhas nos ensinam também sobre proteção comunitária, observava o santo. Nenhuma abelha se defende sozinha, mas juntas formam uma barreira impenetrável contra invasores. Assim, deve ser a família cristã unida em oração. O mel, produzido pelas abelhas, também tem papel importante na tradição de proteção. Padre Pio ocasionalmente abençoava pequenas porções de mel, que recomendava ser consumido em momentos de ataque espiritual específico, particularmente aqueles que afetavam a clareza mental e o discernimento. O mel alimentou João Batista no deserto durante seu confronto com tentações, lembrava o santo. Não é apenas alimento físico, mas sustento espiritual em tempos de prova. Um dos testemunhos mais impressionantes envolve um mosteiro no norte da Itália que enfrentava perturbações inexplicáveis após renovações. Seguindo a orientação do Padre Pio, instalaram colmeias nos jardins monásticos. As perturbações cessaram completamente e o mosteiro experimentou um florescimento espiritual notável nos anos seguintes. Agora que conhecemos os 7 guardiões espirituais revelados pelo Padre Pio, vejamos como podemos incorporá-los prática e eficazmente em nossas vidas diárias para uma proteção espiritual completa. Conhecer os 7 guardiões espirituais é apenas o primeiro passo. A verdadeira proteção vem de sua incorporação prática em nossa vida cotidiana. Padre Pio, sempre focado em aplicações concretas da espiritualidade, deixou instruções detalhadas sobre como implementar este sistema de proteção integrado. A proteção espiritual eficaz não é ocasional, mas constante e estruturada, ensinava o santo. Assim como construímos nossas casas com fundações sólidas e paredes resistentes, também nossa defesa espiritual deve ser construída com elementos complementares e estrategicamente posicionados. Comecemos pelos itens essenciais para a proteção doméstica. Objetos físicos que incorporam a energia protetora dos 7 guardiões. Para o cachorro, se não for possível ter um animal de estimação, uma pequena imagem ou escultura de cão, vigilante posicionada próxima à entrada principal da casa, serve como primeiro nível de proteção. Padre Pio recomendava especificamente: escolha a representação de um cão em postura atenta, não agressiva, simbolizando vigilância constante. Para o gato, uma imagem de gato, preferencialmente em postura sentada e observadora, deve ser colocada próxima a espelhos grandes ou janelas principais.
Os portais, que Padre Pio identificava como possíveis entradas para influências negativas. Para o galo, um símbolo de galo, tradicionalmente em cerâmica ou metal, deve ser posicionado em local elevado com vista para o exterior da casa, simbolizando o anúncio da luz sobre as trevas externas. Para a águia, uma representação de águia com asas abertas, simbolizando discernimento elevado, é ideal para escritórios ou locais onde decisões importantes são tomadas. A águia nos protege contra enganos e manipulações, lembrava o santo. Para o cordeiro, pequenas porções de lã de cordeiro, devidamente abençoada, devem ser discretamente colocadas nos 4 cantos principais da casa, especialmente em quartos de crianças ou pessoas espiritualmente vulneráveis. Para a pomba, imagens do Espírito Santo, representado como pomba, são particularmente eficazes em áreas de convivência familiar, promovendo harmonia e afastando discórdias provocadas por influências negativas. Para a abelha, velas de cera de abelha pura devem estar disponíveis em cada cômodo principal, para serem acesas durante momentos de oração e em ocasiões de perturbação espiritual perceptível. Os símbolos são mais poderosos quando combinados estrategicamente, ensinava Padre Pio. As combinações mais eficazes que ele recomendava eram entradas da casa, cachorro e galo, vigilância e anúncio da luz, quartos de crianças, cordeiro, e pomba, inocência protegida e presença do espírito cozinha, centro da nutrição familiar. Abelha e cordeiro, pureza de alimento físico e espiritual, sala de estar, convivência. Gato e pomba, discernimento de influências e harmonia familiar. Local de trabalho, estudo, águia e abelha. Visão clara e trabalho organizado além dos símbolos físicos. Padre Pio enfatizava a importância de orações específicas associadas a cada guardião. Ele compilou um pequeno ritual de proteção que pode ser realizado semanalmente, idealmente ao domingo, dia da ressurreição e renovação espiritual. Acender uma vela de cera de abelha pura, recitar a oração de São Miguel Arcanjo e invocar brevemente cada guardião e sua proteção específica. Pelo cachorro, vigilância contra todo mal. Pelo gato, discernimento dos limites invisíveis. Pelo galo, anúncio da luz em toda escuridão. Pela águia, visão clara contra todo engano. Pelo cordeiro, pureza contra toda corrupção. Pela pomba, presença do espírito contra todo vazio. Pela abelha, ordem divina contra todo caos. Concluir com o Pai Nosso e glória. Este ritual simples, realizado com fé sincera, ativa e renova a proteção dos 7 guardiões, garantia Padre Pio. O santo também enfatizava a importância de sincronizar estas práticas com o calendário litúrgico católico. Certos períodos exigem proteção reforçada, como explicava. Durante o Advento e a Quaresma, as forças espirituais estão particularmente ativas, tanto positivas quanto negativas. São períodos para vigilância redobrada. Especificamente, ele recomendava, na festa de São Miguel, 29 de setembro, renovação completa de todos os símbolos protetores. Na festa de São Francisco, 4 de outubro, bênção especial para animais. Domésticos na festa de Pentecostes, atenção especial aos símbolos da pomba na Páscoa, ênfase na proteção do cordeiro. A proteção espiritual não é uma prática isolada, mas integrada à vida de fé completa, concluía Padre Pio. Os guardiões são auxiliares poderosos, mas sua eficácia depende da vida em graça de quem os invoca. Agora, para confirmar o poder destes guardiões espirituais, vejamos alguns testemunhos documentados de pessoas que experimentaram sua proteção extraordinária em situações críticas. As orientações do Padre Pio sobre os 7 guardiões espirituais não são apenas teoria,
mas conhecimento comprovado por incontáveis experiências documentadas. Vamos conhecer alguns destes casos extraordinários que demonstram a eficácia destes protetores divinos. Um dos mais impressionantes é o caso da família Martinelli de Torino, meticulosamente documentado nos arquivos de San Giovanni Rotondo. Em 1952, esta família experimentou uma série de eventos perturbadores após a aquisição de uma antiga propriedade. Objetos inexplicavelmente quebrados, sons noturnos inexplicáveis e, mais alarmante, seu filho de 5 anos conversando com amigos invisíveis que lhe transmitiam pensamentos perturbadores. Desesperados, visitaram Padre Pio, que imediatamente identificou a presença de um ritual antigo realizado na propriedade. Sua recomendação foi precisa. Adquiram um cão pastor e deixem-no percorrer livremente a propriedade. Uma semana após seguirem este conselho, o animal começou a cavar insistentemente em um ponto específico do jardim, onde encontraram objetos utilizados em rituais ocultistas enterrados. Após a remoção destes itens e bênção do local, todos os fenômenos cessaram completamente. Outro caso notável envolve o mosteiro de Santa Maria degli Angeli, próximo a Assis, que em 1948 enfrentava uma misteriosa sequência de doenças, afetando os monges. Consultas médicas não identificavam causas naturais. Após visita do Padre Pio, sua orientação surpreendeu a todos. Estabeleçam colmeias nos 4 cantos da propriedade. Os monges, respeitando a sabedoria do já famoso estigmatizado, seguiram a orientação. Em poucas semanas, não apenas as doenças cessaram, mas um dos monges mais idosos revelou ter tido uma visão de enormes sombras tentando penetrar no mosteiro, apenas para serem repelidas por um campo dourado vibratório, emanando das colmeias. O apicultor que cuidava das colmeias notou um fenômeno interessante. As abelhas produziam cera em quantidade muito superior ao normal. As abelhas sentem a batalha espiritual, explicou posteriormente Padre Pio, e intensificam sua produção de cera, substância sagrada, como resposta. O testemunho do peregrino Geórgio Calcaterra tornou-se particularmente famoso nos círculos devotos ao Padre Pio. Em 1956, este homem viajava para San Giovanni Rotondo em busca de orientação espiritual quando foi acometido por intensa opressão espiritual em uma hospedaria. Incapaz de dormir ou rezar, testemunhou fenômenos perturbadores em seu quarto. Na manhã seguinte, enquanto caminhava desesperado rumo ao mosteiro, uma pomba branca inexplicavelmente pousou em seu ombro e o acompanhou. Por todo o percurso, ao relatar o ocorrido ao Padre Pio, este sorriu serenamente. Ela foi enviada para escoltá-lo através do território inimigo. Você estava sendo seguido, mas não pela pomba. O mais impressionante é que, ao retornar à hospedaria, o proprietário comentou: algo extraordinário aconteceu. Todas as pombas da região parecem ter se reunido no telhado durante sua ausência. Nunca vimos nada igual. Os relatos contemporâneos de proteção inexplicável continuam a surgir. Em 2010, a família Bianchi de Nápoles enfrentava perturbações após seu filho adolescente ter experimentado com tabuleiros Ouija. Seguindo as orientações preservadas de Padre Pio, posicionaram símbolos dos 7 guardiões em pontos estratégicos da casa e iniciaram o ritual semanal de proteção. A mãe relata: na 3ª semana, durante a recitação da oração, nosso gato fixou o olhar intensamente em um canto específico da sala, com pelos completamente eriçados. Simultaneamente, a vela de cera de abelha que acendêramos subitamente intensificou sua chama de maneira inexplicável por alguns segundos. Após este evento,
Todas as perturbações cessaram permanentemente. Estudando centenas destes testemunhos, pesquisadores identificaram padrões recorrentes. A manifestação inicial frequentemente envolve um dos animais guardiões, detectando a presença negativa durante o processo de proteção. Fenômenos físicos inexplicáveis são comuns, especialmente relacionados à luz. Intensificação de velas, reflexos incomuns. A resolução geralmente ocorre em período de 3 a 7 semanas de prática consistente. Em muitos casos, pessoas anteriormente céticas tornam-se profundamente convencidas após testemunharem a eficácia desta proteção. O próprio Padre Pio afirmava: os testemunhos não são apenas confirmação para os crentes, mas convite aos céticos. Os animais guardiões falam uma linguagem universal que transcende dogmas e crenças, a linguagem da proteção divina acessível a todos os filhos de Deus. Agora que conhecemos os 7 guardiões e testemunhamos sua eficácia, vamos recapitular brevemente os pontos essenciais desta revelação extraordinária que Padre Pio nos deixou como legado de proteção. Chegamos ao momento de recapitular esta revelação extraordinária que Padre Pio nos deixou como legado de proteção. Cada um dos 7 guardiões possui características e poderes específicos, formando juntos um escudo espiritual completo contra diferentes tipos de ataques. O cachorro, guardião da vigilância constante. Sua lealdade e discernimento espiritual o tornam nossa primeira linha de defesa, especialmente contra invasões espirituais diretas. O cachorro detecta presenças malignas imediatamente e estabelece barreiras territoriais espirituais. Seu latido quebra concentrações negativas e dispersa influências indesejadas, especialmente poderoso para a proteção familiar e de crianças. O gato, sentinela dos limiares invisíveis. Sua capacidade de enxergar entre dimensões permite a detecção precoce de perturbações sutis. O gato absorve energias negativas e as neutraliza através de seu próprio campo energético, particularmente eficaz contra influências que tentam penetrar gradualmente em ambientes domésticos. O galo, arauto da luz que dispersa trevas. Seu canto rompe encantamentos noturnos e anuncia o fim inevitável do domínio das sombras. O galo é especialmente poderoso contra rituais realizados durante a madrugada e trabalhos de manipulação realizados durante o sono. A águia, portadora da visão elevada que transcende enganos. Seu discernimento aguçado revela estratégias ocultas e mentiras elaboradas. A águia protege especificamente contra falsidades espirituais e doutrinas enganosas que se apresentam como luz, mas não são. O cordeiro, símbolo da pureza que transmuta a maldade em bem. Sua proteção age especificamente contra inveja, mal-olhado e maldições intencionais. O cordeiro não apenas bloqueia, mas converte energias negativas em bênçãos através do princípio redentor do sacrifício. A pomba, manifestação da presença santificadora do Espírito. Ela cria ambientes onde forças negativas simplesmente não conseguem permanecer. A pomba protege especialmente contra depressão espiritual, desânimo e ataques à esperança. A abelha, ministra da luz sagrada e ordem divina. Seu zumbido cria campos vibratórios que desorganizam frequências negativas, enquanto sua cera produz a chama purificadora que santifica ambientes. As abelhas protegem especificamente contra caos e desordem espiritual. Quando combinados adequadamente, estes 7 guardiões formam um sistema completo de proteção espiritual, capaz de enfrentar qualquer tipo de ataque ou influência maligna. Senhor, Deus Todo-Poderoso,
Com humildade e fé, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o nosso refúgio seguro e nossa fortaleza em tempos de tribulação. Hoje, invocamos a proteção dos 7 guardiões celestiais, revelados por Teu servo fiel, Padre Pio. Que o cachorro da vigilância espiritual esteja à porta de nossas casas, afastando todo espírito de intrusão e guardando nossos filhos do mal. Que o gato sentinela vigie os cantos ocultos, neutralizando toda a energia nociva que tenta penetrar sorrateiramente. Concede-nos, ó Deus, o canto libertador do galo, que dissipa a escuridão da noite e anuncia a tua luz vitoriosa. Que a águia da visão divina nos conceda discernimento para reconhecer e afastar toda falsidade disfarçada de verdade. Reveste-nos com a pureza do Cordeiro, para que toda inveja, maldição ou praga se transforme em bênção. Permite que a pomba da paz celeste habite entre nós, restaurando a esperança e expulsando todo o desânimo. E que o zumbido sagrado da abelha ordene o caos, purifique nosso lar e acenda em nossos corações a chama viva da tua luz. Amém.